Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre vossas cabeças, que Ele esteja nos protegendo, na nossa frente, na nossa retaguarda, na nossa esquerda, na nossa direita. Que a palavra dEle, os ensinamentos, sejam lâmpadas para os nossos pés. Que onde nós pisarmos, a gente possa levar conosco o amor crístico que Ele nos deixou, a ética, a fé e a moral. Bom, hoje eu vim trazer uma mensagem que remete a duas questões muito parecidas do Antigo Testamento. Uma era a nossa matriarca Sara, que era casada com Abraão, né? E ela não podia gerar filhos. E naquela época a descendência era muito importante, não importava qual era a tua classe social. A mulher era obrigada a ser fértil, a gerar. E lembrando que numa sociedade extremamente machista que era, sempre a culpa era da mulher. Por mais que não fosse, né, fosse, por exemplo, o marido, né, estéril ali, a culpa sempre recaía sobre a mulher. Mas Abraão estava nem aí. Ele amava muito a Sara. Ele não queria uma segunda esposa, que era muito natural na época, ou uma concubina, para gerar outros filhos, assim como fez o seu neto Jacó, que foi rebatizado para Israel. Ele não queria. E até o pai dele, o Terá, que foi um homem muito próspero, né? Ele ficou furioso, porque Abraão já tinha uma certa idade e os outros filhos já tinham filhos e ele não gerava descendentes com a Sarai. E um dia Deus falou, né, tanto para Abraão como para Sarai, que eles gerariam um filho, né, na terceira idade. Reza a Bíblia que a Sarai tinha 90 anos, né? Eu não acredito muito nesses tempos, assim, porque são todos muito parecidos, 40 anos, 7 dias, enfim, né? Mas gerava um filho, assim, em determinada idade avançada, vamos dizer. E ela até riu, né? Por isso que foi dado o nome de Isaac para o menino. A segunda passagem que eu tenho, já, né, bem avançada, passando aí o êxodo mais de 1000 anos depois, foi o caso de uma senhora chamada Ana. Ana, não a mãe da Nossa Senhora, não é a mãe de Maria, tá? Ela ainda é uma personagem do Antigo Testamento. Ela era casada, eu vou ter que pedir desculpa porque eu não relembro o nome do marido dela, eu não estou com a Bíblia aberta. Ela era casada com um homem, ela era a primeira esposa de um homem que a amava profundamente, só que ela não podia, assim como a Sarai, gerar filhos. Lembrando que, né, vocês lembram que houve aquele caso da Agar, né, da serva de Sara, que gerou Ismael, e não era para ter acontecido aquilo, né, e hoje ismaelitas e israelitas brigam até hoje, porque de fato Deus cumpriu a promessa e deu para Sarai, Isaac, na sua terceira idade. Voltando ao caso de Ana, né? Ana e seu marido já tinha passado o êxodo, Israel estava um tempo sem guerras, em paz. O exército já não era mais aquele exército potente como da época de Josué. Porém, Israel, como eu disse, Israel estava em paz. Este casal, ele amava profundamente esta mulher. Só que ele tomou como uma outra mulher como segunda esposa. E essa gerava praticamente um filho por ano. E ela implicava muito com Ana, muito. E a tristeza de Ana foi passando, porque ela queria muito gerar um filho para o marido. Se nos dias de hoje já é dolorido para uma mulher que quer gerar, não podia gerar, se coloquem naquela época que é praticamente o que a sociedade queria da mulher era cuidar da casa, do marido e ter filhos, gerar a maior descendência possível. Então imagina, se coloque na posição desta mulher que via o marido casado com outra que ele não amava, mas que ele se deitava, porque como ela falou, toda vez que ele se deita comigo, a semente dele germina. É muito triste. Ana, num determinado dia de festa, que era uma festa anual, que tinha na época onde ainda havia o tabernáculo, ela se ajoelhou aos pés do tabernáculo e prometeu, se Deus lhe desse um filho, este filho não seria dela.
Ela cuidaria até certo momento da criança, obviamente, por ser mãe, né? Depois ela daria a Deus o filho, e essa criança não poderia cortar o cabelo, e que ele se chamaria Samuel. Naquela noite, Ana deitou-se com o marido e gerou Samuel, que vem a ser o profeta que ungiu o rei Saul e ungiu o rei Davi, né? Tem 1 Samuel e 2 Samuel. E o que eu quero falar com tudo isso sobre Sarai e Ana? Por que elas não podiam ter filhos? Gente, não tem nada a ver com filhos. Eu peguei esse exemplo porque foi a história que eu escutei hoje, foi a pregação que eu escutei hoje. Por quê? Porque a humanidade, a gente, e eu me coloco junto nessa panela, a gente quer sempre saber um porquê, um motivo, uma explicação científica para as coisas. Só que tem coisas que são mistério de Deus. A gente não tem que saber, a gente não tem que ir atrás. Acredite, muita coisa que a gente vai atrás é como comer a maçã do jardim do Éden. É se prejudicar. Tem certos saberes que não são para serem expostos. São mistérios de Deus. E é por isso que eu digo, por que elas engravidaram depois de uma certa idade? Não importa, não interessa e não tem por que a gente ir atrás. Vamos comemorar que veio Isaac, que também é um dos patriarcas das 3 religiões, das 2 religiões. É o pai dele que é patriarca de 3, o Abraão, e depois Samuel, né? É só agradecer e não ir atrás de uma explicação. E eu aprendi isso não foi no amor, foi na dor. Espero que vocês tenham compreendido, tenham aprendido um pouquinho comigo hoje. Um pouco enrolada para falar, porque às vezes vou e volto no pensamento, né? É normal. Eu não tenho TDAH, viu? E agora, se precisar, pausem o vídeo, peguem um copo com água, porque nós vamos rezar o Salmo 121, 10º dia do Guarda de Israel. Elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda. O Senhor é a tua sombra, é a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guarda de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Que assim seja, assim será, porque assim é. Agora, com calma, vocês podem ir abrindo os olhos, respirando fundo e determinando a sua vitória, tomando posse. Você não pedirá, você determinará. Quem pede está na posição de quem não tem. E o universo entende isso. Deus entende isso. Você, como centelha divina, assim como eu, vai determinar a tua vitória, o teu desejo, o teu sonho, a tua cura. Tá bom? Respirem fundo, tomem um copo com água e vamos nos vendo nos próximos 21 dias. Um beijo, paz profunda e até amanhã.